Copa do Mundo de Mountain Bike, Petrópolis, Brasil. Que momento histórico. O que é aquele serzinho ali? O que você tá fazendo aí, Petequinho? Conectando esse negócio que eu nem lembro como que eu conectei aqui. Deixa eu tirar ele aqui da tela, porque daí a gente fica concentrados. Primeiro falar das mulheres, short track, primeira etapa do ano. Diferentes atletas, com diferentes calendários, com diferentes programações. Algumas atletas já fizeram provas importantes, como o Cape Epic, que não tem absolutamente nada a ver com o short track especificamente, né? A primeira prova do final de semana. Algumas atletas que trabalharam lesões do ano passado, trabalharam deficiências do ano passado, e é nesse momento, no Brasil, na primeira etapa, que a gente começa a descobrir o que está acontecendo. Qual que é a proposta desse vídeo? Obviamente, tem várias pessoas, vários canais, vários meios de comunicação no Brasil, então eu acho que vocês vão conseguir muito mais detalhes apurados do que representa especialmente a torcida do Brasil na Copa do Mundo de Mountain Bike, porque pelo que eu estou sabendo é algo sem precedentes, algo realmente incrível. Tendo dito tudo isso, o que eu acho super interessante, principalmente para essa nova geração, para as atletas que têm o sonho, o desejo, a inspiração e a aspiração para se tornarem mountain bikers profissionais, é tentar, por incrível que pareça, não perder essa oportunidade de vê-las pessoalmente e tentar olhar com um senso um pouco crítico, racional, para tentar entender estratégia, o que acontece, porque tem algumas particularidades dessas atletas, quando você assiste ao vivo a expressão, a estratégia, o nervosismo, a calma, é muito bacana, é muito bacana. E seria um desperdício, principalmente para as atletas que têm esse interesse, esse sonho de se tornarem atletas profissionais, seria um desperdício ter todas essas atletas aí no Brasil, ter a oportunidade de assistir pessoalmente e não e perder a oportunidade de olhar tecnicamente, criticamente. Eu sei que é extremamente difícil, é muito mais gostoso simplesmente torcer. Se nós tivéssemos um calendário repleto internacional no Brasil, daí poderia se dar o direito de torcer, esquecer as questões técnicas e simplesmente ir para a galera, né? Mas para essas atletas eu acho super importante, guarda a torcida um pouco de lado, vai para a pista e olha detalhes, olha a marcha, olha a relação, olha a configuração da bicicleta, olha o comportamento, olha a estratégia, quem começou forte se terminou bem, quem começou no meio se terminou bem, esses detalhes que fazem muita diferença. E para quem tá lá só para torcer, aí é para ir para a galera e para torcer. Tendo de tudo isso, largada, desde o começo, a Luana Leconte, ela colocou um ritmo muito forte. Né? Eu não sei se eu vou fazer alguns comentários agora, mas assim, ela colocou um ritmo muito forte e impedia ou simplesmente todas as outras atletas, olha o mosquitinho vermelho aqui, ó. Todas as outras atletas, elas estavam confortáveis em deixar com que a Luana Leconte ditasse o ritmo. Parecia ser muito cedo em todos os aspectos, primeira prova do ano, primeira etapa do ano e etc. Então, assim, e primeira volta, segunda volta, terceira volta, parecia tudo muito cedo, muito forte. Mas, de qualquer forma, né, ela teve uma performance fantástica no passado. Quer dizer, ela começou a temporada do ano passado muito forte, muito bem, o que foi o suficiente para ela acumular pontos, o suficiente para terminar a Copa do Mundo numa posição que, né, eu acho que nem ela imaginava que poderia. Mas, enfim, começo do short track, ela dominando todas as voltas. E quem estava ali perto dela, né? McConnell, Stiger, a Richards, que é muito forte no short track, e a Pauline Ferrand-Prévot.
esse era o cenário. Na segunda volta, a McConnell, ela forçou um pouco, mas a Luana Leconte imediatamente ela pegou e reassumiu a liderança ainda na segunda volta. Daí ali já dá para ver a Richards com o uniforme da Trek e a Stiger com a camisa branca, o uniforme da na verdade é o uniforme de campeã, né? Nacional com o uniforme da Specialized. Esse foi o momento que a Rebecca McConnell... Bom, eu tenho poucos prints, poucas imagens, certo? Esse foi o momento que a Rebecca, na segunda volta, a Rebecca McConnell, ela assumiu por pouco tempo, daí a Luana Leconte voltou a forçar o ritmo. Eu não diria necessariamente forçar o ritmo, é imprimir, colocar pressão, entendeu? Pressão o suficiente para ela ficar na frente e todas as outras falaram assim, ok, se você quer fazer essa força nesse ritmo, sinta-se à vontade. Na quinta volta, a McConnell, ela fez uma aceleração que, como vocês podem perceber, ela deu uma esfarelada no grupo. E ela foi pro tudo ou nada. Só que esse tudo ou nada, infelizmente, não conseguiu se concretizar, converter numa movimentação definitiva para ela conseguir abrir o gap. Como vocês podem perceber, ali a Richards estava na cola dela. Esse foi o momento que a McConnell ela continuava acelerando para completar a quinta volta. A Richards já fechava um pouco o gap. A Luana Leconte ela mostrava que ela não tinha o gás suficiente para manter o ritmo desse ataque. E esse foi o momento que tanto McConnell quanto a Richards elas olham para o lado. Provavelmente quando você olha para o lado, né, ou é para dar um segundo ataque ou porque a perna começou a explodir. Nesse caso, eu acho que ambas a perna começou a sentir um pouco. Aqui tem a Luana Leconte e atrás da Luana Leconte a Pauline Ferrand-Prévot. A Pauline Ferrand-Prévot, a gente precisa lembrar que ela tem uma extrema experiência, ela tem um currículo invejável. Eu acho que ela é a única atleta em atividade, talvez, que ela acumulou campeonatos mundiais no mountain bike, cyclocross e ciclismo de estrada. Então, ela é muito estratégica. Ela teve alguns, né, talvez os últimos 2 anos, talvez não tenham sido os melhores anos da carreira dela, mas no final do ano passado ela já estava muito bem. Esse ano, ela já mostrou, né, participou do Cape Epic, está aí no short track, andando forte. Algo que me chamou a atenção, e é uma pena a gente não poder usar a imagem, e é isso que eu falo de tentar olhar, esquecer um pouco a torcida e tentar olhar os detalhes. É lógico que cada atleta tem uma particularidade, por exemplo, em relação à cadência. Algumas atletas andam mais travadas, outras atletas andam girando mais. A Pauline Ferrand-Prévot, ela não anda girando, né, como a Yolanda Neff, por exemplo, mas teve alguns momentos da transmissão que apareceu que dava a impressão que ela estava selecionando uma marcha talvez mais pesada do que ela poderia usar, simplesmente porque você tem um pouco mais de controle. Como que eu vou explicar? Quando você está sobrando na subida, certo? Você está sobrando na subida. Se você deixar uma marcha mais pesada, que não é tão explosiva, primeiro, porque você sabe que você está bem o suficiente, mesmo que haja um ataque, você vai conseguir responder. Quando você está numa marcha estado de alerta, né, você usa mais potência, você tem uma possibilidade de resposta mais rápida, mas em compensação é mais difícil de controlar a fadiga. Entendeu? Então, uma forma de controlar a fadiga quando você está extremamente bem, talvez é subir um pouco mais travado, que está tudo sob controle. Esse assunto poderia abrir discussão, porque depende de como você vai interpretar isso, mas assistindo, quando eu vi o momento que ela estava subindo tranquila, se eu posso dizer, entendeu? O gesto tranquilo. A hora que eu olhei aquilo, eu falei assim, ela estava na 3ª, 4ª colocação, o mosquitinho vermelho ele não para, né? Ele fica para lá e para cá. Cadê ele aqui? O mosquitinho assim, ninguém vai prestar atenção em mim. Bom, mas desculpa. Bom, enfim, isso para dizer que eu fiquei atento na Pauline Ferrand-Prévot, mas eu não imaginava que ela ia fazer o que ela fez. A Richards,
Enfim, dessa imagem, quem perdeu ritmo foi a McConnell, foi a McConnell e a Luana Leconte. A Richards continuou acelerando, só que a Pauline Ferrand-Prevot, ela veio mais travada, só que agora mais travada por característica e não por opção. Ela fez uma aceleração nesse momento que assim, era impossível. E daí o que aconteceu? A Richards, ela olhou para a esquerda ou para a direita dela e ela pegou e subiu, ela saiu um pouco da onde a trilha estava mais batida, nessa parte esquerda do barranco, na esquerda dela, e ela perdeu ali alguns segundos valiosos e deu uma desacelerada na bike. Isso não tem relação com a posição da Pauline Ferrand-Prevot, porque a Pauline Ferrand-Prevot, ela passou de um jeito que não dava para responder. E no final das contas, a Stiger, que vinha atrás, ela ainda conseguiu passar a Richards. Eu acho que a Richards, se ela não existe o C, né? Mas o fato dela seguir um ataque que foi da McConnell, que foi muito forte, mas não foi um ataque que permitiu com que ela ficasse com a McConnell um tempo para abrir um gap, foi simplesmente um ataque. Quando a McConnell explodiu o motor, a Pauline Ferrand-Prevot já vinha de trás mais rápido e daí a Richards ficou vendida na situação, não tinha o que fazer, a perna inchou, daí a Pauline Ferrand-Prevot passou muito forte e no finalzinho a Stiger ainda conseguiu passar a Richards. Atrás vinha ela, a Mona Mitchell-Wellner. Essa menina, eu assisti ontem não, na última etapa Snowshoe do ano passado, ela venceu o Sub-23, mas com uma diferença absurda. E a questão não é a diferença. A tranquilidade, a leveza e a potência dessa menina é uma coisa absurda. Sexta colocação, tanto é que ela passou comemorando. Primeiro short track da carreira dela. Extremamente jovem. Num short track que foi relativamente técnico no sentido da estratégia das atletas. E ela conseguir a sexta colocação segura. Ela é uma atleta para ficar de olho. Essas são as 10 primeiras: Prevot, Stiger, Richards, McConnell, Leconte. A Luana Leconte ainda segurou, né? Fala, mas ela tá lá entre as... a Luana Leconte é um absurdo. A Mona Mitchell-Wellner, Berta Keller, a Alessandra Keller também sempre ficou ali entre as 5, Indergrand e Suwald. É engraçado, né? A americana, como que ela chama? Kate Courtney. Cara, a Kate Courtney, eu não sei o que aconteceu. Depois que ela teve um ano fantástico, quando foi o ano dela fantástico? 2020? Eu não sei, acho que ela se empolgou muito com as mídias sociais, muito post nas mídias sociais e pouco treino. Quer dizer, muito treino funcional e pouco treino na bike, alguma coisa assim. Brincadeiras à parte, deve ser super difícil, né? Assim, quem tava lá em Snowshoe viu. O técnico dela, acho que ela desistiu, ela parou a prova, foi até uma situação relativamente constrangedora, porque o técnico dela, dando um esporro nela. Que ela falou, eu fiz meu melhor. O cara, o quê? Você fez seu melhor? Fez nada? Foi assim, foi uma situação para quem tava lá ao vivo, foi algo um pouco forte, de emoções fortes demais. Eu acho que é isso em relação ao feminino, não tem muito o que acrescentar, principalmente porque, com certeza, vocês têm muito mais dos bastidores do que eu aqui. Esse é... Cadê? Esse daqui é o pódio. Prevot, Stiger e a Richards. E a Pauline Ferrand-Prevot ainda leva, né, de brinde não, ainda conquista a camisa, a jersey de líder da Copa do Mundo de Mountain Bike. A jersey dela da BMC vermelha tá muito mais bonita que a de líder, só que a de líder tem uma importância muito maior. Então vai na de líder e é uma pena não usar essa da BMC, que ficou bem bacana. Eu acho que é isso, daqui um pouco eu falo do masculino. Por favor, sintam-se à vontade em completar, colocar as informações de bastidores que vocês viram para quem esteve na Copa do Mundo de Mountain Bike. Até daqui um pouco com o masculino.